Então, hoje, 16 de junho, né? E nós vamos continuar a nossa matéria de epístolas gerais. E eu parei na aula passada, lá no final da página 27, na verdade. É o slide número 100. E nós estamos no final da página 27 da apostila. Nós começamos na aula passada a falar das epístolas de Pedro. Já vimos Hebreus, já vimos Tiago e agora começamos a ver Pedro, né? Vimos na aula passada um breve histórico de Pedro, a origem do seu nome, com o que ele trabalhava, de quem que ele era sócio, onde ele morava, qual era a sua profissão, qual era seu estado civil, sua filiação, da onde ele era, né? Vimos na aula passada também o apelido que ele recebeu do Senhor Jesus, que é Cefas, né? E vimos várias outras coisas aqui relacionadas à pessoa e a episódios do ministério do apóstolo Pedro. E hoje nós estamos no fim da página 27, o slide é o de número 100. E nós vamos concluir hoje, né, as epístolas, está aqui, as epístolas de Pedro, e vamos ver se a gente já entra nas de João. Amém, gente? Glória a Deus. Em breve nós vamos ter panorama do Apocalipse, né? E ontem eu fiquei até meia-noite com o professor Josadak e mais um grupo de professores, que nós estamos fazendo um curso mais aprofundado, né, no Apocalipse. Eu acho que já vai para quase 2 meses que esse curso está acontecendo. Eu acho que é ali. Ou aqui, ó. E tem outro. Isso. Está funcionando? Tá, esses funcionam. E nós estamos estudando especificamente as 7 cartas, né? A relevância, o significado e a relevância das 7 cartas do Apocalipse para os dias de hoje, tá? Muito bem. Então, qual é a mensagem principal? Isso aqui vocês têm que prestar bem atenção. Sugiro que sublinhem na apostila, porque certamente é coisa que cai em prova, né? Qual é a mensagem principal das 2 epístolas? Bom, 1 Pedro tem uma mensagem de consolo e esperança. 1 Pedro vem num sentido de incentivar os irmãos a se manterem firmes na fé, até mesmo porque eles estão passando, né, várias perseguições ali, no período do imperador romano Nero, tá? Vocês sempre vão ver esse tema, né, nas epístolas neotestamentárias, sempre esses assuntos, né? Manter-se firme na fé, suportar as provações, encarar as perseguições, e um outro tema assim que pode ser que aborde de maneiras diferentes, com linguagem diferente, né? Mas sempre os escritores neotestamentários vão abordar, é o tema também da importância do posicionamento do crente, né? Com relação à sã doutrina, né? Não se esqueçam que eles estão vivendo um contexto histórico aqui, onde eles não têm uma Bíblia completa como nós temos hoje, onde eles não tinham curso de teologia como nós temos hoje, onde eles não tinham
um compêndio teológico, uma teologia sistemática, como nos é acessível ter hoje, né? Então é um período em que tudo é muito instável, né? Em que tudo, na verdade, as únicas escrituras de fato que eles tinham eram as escrituras e a tradição teológica do Antigo Testamento, né? Que vem do judaísmo. Então todo esse corpo doutrinário que nós temos hoje, isso aí é absolutamente inexistente. As igrejas eram locais e tinham uma carta ou outra que havia sido endereçada a elas, né? Ou foram fazendo cópias de outras cartas também que foram mandadas a outras igrejas e iam então trocando essas cartas entre elas, né? E assim então eles iam tendo acesso aos documentos da fé, tá? Então é um período que é muito fácil o surgimento e a proliferação de heresias, principalmente o gnosticismo, né? Nós já vimos o que é o gnosticismo, né? O gnosticismo é uma mistura, né, de filosofia grega com misticismo judaico, né, com cristianismo. Tá? Então todos eles vão combater essas coisas, né? Então eu sugiro que assistam no meu canal no YouTube a minha ministração desse domingo, que já está postada lá, né? Sobre os requisitos para o discipulado de Jesus. Eu disponibilizei ontem no YouTube, né? E aqueles pontos ali, aqueles 3 requisitos que eu coloquei para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, são os temas principais que os apóstolos e a igreja primitiva batiam em cima disso e trabalhavam com muita firmeza em cima disso, ok? E esse contexto de perseguição, apesar que essas perseguições têm que ser um pouco desmistificadas, nós vamos ver na próxima matéria isso. Eu vou falar das 10 principais perseguições ao cristianismo que aconteceram nos primórdios da igreja, né? E nós temos aquela ideia assim de perseguições a nível mundial, e na verdade a nível mundial mesmo foram aproximadamente 2. Tá? Então as outras eram perseguições mais locais, mais pontuais, e ainda assim não de tanta duração em termos de anos como a gente imagina, tá? E a segunda epístola? Bom, a segunda epístola ali pela sua saudação, né? Ela está continuando a primeira, num sentido do apóstolo Pedro reforçar a fé dos seus destinatários. Eu estou na página 27, no fim da página, no último parágrafo, né? Então ali ele vai reforçar a fé dos destinatários. Nós vamos ler juntos 2 Pedro capítulo 1, verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom, como nós podemos organizar panoramicamente o conteúdo destas 2 cartas? Alguns estão concluindo, né? Outros estão nas primeiras matérias, outros já estão meio que na metade, né, do fundamental. Então essa palavra aqui no fundamental, vocês sempre vão me ver falando muito, né? Panorama, né? Aqui no fundamental tudo ainda é muito panorâmico, né? Por quê? Porque se você não tiver uma visão ampla, né, depois quando chegar lá no nível médio ou intermediário, para ir para as particularidades, você certamente terá bastante dificuldade, né? Então a gente começa, teologia sempre é assim, né? Você começa expondo panoramicamente o todo e depois você vai abordando especificamente as partes, né? Lembrando que esse todo que se aborda primeiramente é o panorama da Bíblia,
né? Por quê? Porque boa teologia é teologia bíblica. Então não adianta eu querer ensinar teologia para um aluno sem primeiro dar um panorama da Bíblia, né? Tem gente que entra querendo ensinar teologia para as pessoas, mas ele fica trazendo coisas assim, já em áreas mais específicas. Ele quer fazer o caminho contrário, né? Ele quer ir das partes para o todo, né? E isso acaba confundindo muitas vezes e até mesmo desanimando muita gente, que começa a achar que teologia é um negócio muito difícil, muito complexo para se estudar, né? Então nós fazemos esse caminho aqui no nosso curso. Nós vamos do todo gradativamente para as partes, né? E com um panorama bíblico. Por quê? Porque se você não tiver uma visão, ou pelo mínimo uma noção, né, da Bíblia como um todo, como é que você vai estudar especificamente partes, né? Como é que você vai compreender especificamente doutrinas, tá? Então a teologia, quando se estuda no fundamental, é isso mesmo. Vocês podem ver que praticamente todas as nossas matérias foram panorama, né? Sempre mudando os livros, né? Sempre mudando os assuntos, né? Mas sempre estamos vendo aquela visão geral, tá? Mas quando chegar mais adiante, né? Para aqueles que queiram aprofundar, é claro, né? Certamente eu garanto que isso vai complicar bastante, né? Mas aí você não vai ter dificuldade, porque aí a hora que você for estudar lá uma eclesiologia, a hora que né? Por exemplo, você vai estudar eclesiologia, você vai lembrar lá da matéria de Atos e Cristianismo Primitivo, onde nós vimos as igrejas do primeiro século, né? Você vai estudar lá a matéria de hamartiologia, né? O pecado, né? Você vai lembrar aqui do que eu falei, o apóstolo João e tal, combatendo contra a seita gnóstica, tá? Então você vai começar a fazer essas conexões à medida que matérias mais complexas forem entrando, tá? Por isso que nós encerramos o fundamental, né? As duas últimas matérias que encerram o fundamental é a teologia do Antigo e do Novo Testamento. Por quê? Porque aí o próprio nome já diz, né? Aí você começou a sair dos panoramas e aí você começou a entrar na teologia propriamente dita. Vocês vão perceber que quando eu ministrar a teologia do Antigo e do Novo Testamento para vocês, que para quem começou desde o início são as duas últimas, né? Aí vocês vão perceber uma linguagem até de uma mudança até de linguagem no material. Por quê? Porque aí sim nós vamos começar a colocar os nossos pés mais dentro de águas, vamos dizer assim, mais doutrinárias, né? Coisas mais dogmáticas, tá? Mas ainda assim com uma abordagem um pouco mais histórica, para depois sim nós pegarmos e começarmos a aprofundar ponto por ponto, doutrina por doutrina, área por área, né? E aí isso vai construindo na cabeça de vocês uma compreensão sistemática da coisa. Vocês vão começando a ver a teologia como um sistema, né? E isso é muito importante. Eu conversava com um pastor de Umuarama, presidente do Conselho de Pastores lá. E ele me fazia umas perguntas teológicas, né? Só que assim, as perguntas que ele fazia já vinha meio que misturado com um monte de coisa, sabe? E aí eu comecei a responder para ele, digo, não, isso aqui, né? Primeiro aspecto, segundo ponto, né? Ele me perguntou, né? Sobre calvinismo, que é a linha teológica que essa igreja aqui, né, que a nossa congregação segue, né? Ele me perguntou sobre predestinação e eu digo não, né? Você primeiro tem que entender, né? Falei para ele, dentro da teologia propriamente dita, né? Nós temos a doutrina dos decretos de Deus. Dentro dos decretos de Deus, né? Nós temos a teologia, os atributos de Deus, a soberania de Deus, os decretos de Deus, né?
E dentro dos decretos de Deus, aí nós vamos ter a doutrina de predestinação, né? Então eu fui colocando sistematicamente para ele, né? Ele disse, nossa, né? Eu digo, você tem que estudar do todo para as partes, né? Você não está conseguindo compreender isso aí. Depois até mandei uns livros, uns PDF lá para ele, porque você está querendo pegar uma partezinha, né? O cara quer entender o chip do celular sem enxergar o aparelho inteiro primeiro, né? É meio complicado de entender isso, tá? Então vamos sempre desse jeito aí. Então, com relação ao conteúdo aqui dessas cartas, tá? Como é que nós podemos organizar isso? E também eu tenho essa preocupação em sempre dizer isso para os alunos do fundamental, né, que são vocês, porque às vezes o aluno está estudando, né, e ele fica com isso na cabeça, né? Poxa, mas panorama, né? O professor fica falando panorama, visão geral, né? Quando é que eu vou estudar? Não, o negócio mais, né? Quando é que o caldo desse feijão vai engrossar, né? Tem gente que já quer comer a feijoada já, né? Peraí, né? Então a gente vai indo devagarzinho, porque não é apenas uma questão de passar matéria para os irmãos, é uma questão de construir uma mentalidade em vocês. E isso aí não se faz de uma hora para outra e nem de qualquer jeito. Por isso que está cheio de teólogo e de pastor, infelizmente, meia boca por aí, com relação à Bíblia e à doutrina, né? Porque muitas vezes não passaram por esse processo, ou passaram pelas mãos de alguém que não teve essa paciência de fazer essa construção, não só na mente, mas no coração também do aluno, né? E aí depois dá esses teólogos de 1,99 que a gente vê por aí, né? Bom, então, primeira epístola de Pedro, tá? Capítulos 1 a 5, o professor Juliano aqui colocou um título para isso. Sempre é bom vocês atribuírem títulos para as coisas, porque aí vocês não esquecem, né? A pastora agora, ela é pregadora do YouTube junto comigo, né? Só que eu estou corrigindo uma coisa nela, né? Eu estou corrigindo uma coisa nela. Por quê? Porque ela tem um mau hábito de pregar e não colocar título nas mensagens dela. Aí na hora que eu vou postar no YouTube, eu olho aquilo ali e digo, tá, mas que título eu boto aqui? Que tem que ter um nome lá no negócio, né? Essa última que eu postei ontem junto com a minha, eu fiquei uns 15 minutos assistindo ela pregar ali, para mim criar um título, porque ela não deu o título, né? Porque uma mensagem é que nem um filho, né? Quem aqui é mãe sabe, né? O teu filho nasceu, você tem que dar nome pro filho, pô, né? Quem é esse daí? Esse daí é o neném. Todo mundo foi neném um dia, né? Mas que neném? Qual é o nome dele? Então assim é uma mensagem também. Então sempre o título, né? Assim, ó, você pode colocar o título e o tema, né? Ou você pode fazer do tema o próprio título, que é o que eu normalmente faço, que é mais prático, né? E uma coisa que você vai perceber, se você entrar lá no YouTube, nas minhas ministrações, você vai ver isso. Eu sempre estou pregando e daqui a pouco eu volto ao título. Daqui a pouco eu paro o que eu estou falando e digo, eu estou falando sobre tal coisa. Aí eu prego mais uns 15, 20 minutos, mas eu estou falando de tal coisa. Então quando termina a mensagem, aquilo ali eu martelei tanto na cabeça da pessoa, que ela não esquece mais aquele título. Entendeu? Então é muito importante isso. E aqui o professor então atribui um título à primeira epístola de Pedro, dos capítulos 1 ao 5. O que ele colocou ali é assim, ó, vivendo segundo a presciência de Deus, né? Ele separou como texto-chave para esses 5 capítulos o capítulo 2, verso 5, que nós vamos ler agora.
também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Olha como nós somos chamados por Pedro, né? Pedras que vivem, né? Quando Paulo vai falar lá, o edifício de Deus sois vós, né? Pedro completa esse raciocínio de Paulo dizendo: vocês são pedras vivas deste edifício espiritual, né? Do qual Cristo é a pedra, é o terreno, né? É a rocha, né? E aí vem o fundamento, o alicerce, que é a doutrina dos apóstolos, dos profetas, e sobre isso então vai sendo edificada, né, a igreja, como um edifício espiritual de pedras vivas, né? Oi? Aqui, essa presciência, o que ele quer dizer assim? É saber que Deus existe, ou o que quer dizer essa presciência do título aqui? Tá, presciência de Deus. Ciência quer dizer conhecimento, pré-antes, né? Ou seja, Deus estabeleceu antes a maneira como vocês deveriam viver. É disso que ele está falando, tá? Então, como que Deus estabeleceu na eternidade a maneira que nós deveríamos viver, né? Nós fomos levantados para quê? Para ser um sacerdócio santo. Esse sacerdócio, todo sacerdócio oferece sacrifício, né? Isso é intrínseco à função sacerdotal, oferecer sacrifícios. Nós também. Que sacrifícios nós oferecemos? Espirituais. E por serem espirituais, são agradáveis a Deus. Mas esses sacrifícios são através de quem? Por intermédio do sumo sacerdote de nossa confissão, que também vai fazer o link lá com Hebreus, né? Que é o Senhor Jesus Cristo. Então, no fundo, você percebe todos os elementos da antiga aliança aqui. Percebeu? De maneira que, mais uma vez eu bato sempre nessa tecla, né? É um contrassenso dizer que a nova aliança anula a antiga, ou que a graça anula a lei, porque se você pega um versículo desses, você vai ver todos os elementos da antiga aliança presentes aqui, aplicados à realidade da nova aliança. Aqui tem o sacerdócio, aqui tem o sacrifício, e aqui tem o sumo sacerdote. Quem é o sacerdócio santo? A igreja. O que é o sacrifício espiritual que nós oferecemos? A nossa própria vida em adoração, em espírito e em verdade. Quem é o sumo sacerdote da nossa confissão? É Jesus. Então é importante entender que o sistema sacrificial, ele nunca acabou. O sistema sacrificial, ele nunca mudou. Em Cristo ele apenas assumiu a realidade da sua essência. Aquilo que antes era em aparência, aquilo que antes era em figura, aquilo que antes era em simbologia, em Cristo Jesus torna-se uma realidade essencial. Aonde que está o tabernáculo? O tabernáculo sumiu. Não, o tabernáculo está onde? No céu. O que acontece lá? O culto. E Jesus está lá ministrando, seguindo todas as prescrições estabelecidas na lei. Então, nada acabou ou mudou, apenas transferiu-se de lugar, de uma dimensão física para a dimensão espiritual. Na verdade, voltou à raiz, voltou à origem, que de lá veio. E hoje é uma realidade em essência. Não precisamos mais daquela aparência, vamos dizer assim, no sentido de ter que ter essas coisas visíveis ou palpáveis diante de nós. Deu para entender? Bom, tem uma palavra-chave aqui que ele colocou, que é a palavra edificados. Edificados, E aí ele
coloca uma lista aqui, capítulo a capítulo, colocando os tópicos principais, né? Então, no capítulo 1, ele vai falar de instrução formal, presciência, santificação e obediência. Né? Esses são os temas que vão surgindo aqui, né? Nos primeiros 9 versículos. Depois, salvação que os profetas profetizaram. Então, a salvação pela fé, ela não é uma novidade ou uma exclusividade da nova aliança. Ela sempre existiu, a salvação sempre foi pela fé. Ela sempre existiu, ela foi sempre anunciada pelos antigos profetas. Cingindo o vosso entendimento. O que é cingir? É colocar um cinto. Para que a gente coloca o cinto? Para não cair as calças. Quando você se cinge de alguma coisa, quer dizer o quê? Que você se envolve com alguma coisa, que você se cerca de alguma coisa, que você se amarra com alguma coisa. Então ele vai dizer o quê? Que nós vamos cingir o entendimento. Ou seja, o nosso entendimento tem que estar envolvido, tem que estar cercado, tem que estar amarrado, tem que estar cingido, tem que estar firmado pelo quê? Pela essa doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque senão o que acontece? O entendimento, assim como a calça sem cinto cai, o entendimento sem cingir-se dessa doutrina cai. E quando o entendimento cai, isso tem um nome teologicamente falando na vida do crente, na vida da igreja. Qual é o nome da queda de entendimento na vida do crente, na vida da igreja? Apostasia. O que é apostasia? É o afastamento consciente da fé. Então ele começa, a se afastar da fé, e isso é consciente. É consciente, ele sabe, no fundo, que está afastando, que está retrocedendo, mas, como o seu entendimento não está cingido com essa doutrina, ele pensa o quê? Ele pensa aos seus próprios olhos que aquilo não é tão grave assim, ou que isso aí não tem nada a ver, O crente nada a ver é um sinal claro de que o entendimento já não está cingido com essa doutrina faz tempo, Então, muito cuidado com essas coisas. Todo mundo está sujeito a isso, Então, por isso que nós temos sempre que estar fazendo o quê? Socando doutrina na igreja, Tem que ser que nem a minha sogra. Todo mundo aqui, Você que tem mãe, vó, Esses antigos, não é assim que eles são? Você vai na casa deles, você começa a comer desde a hora que entra até a hora que vai embora. E ainda vai embora, leva um badeco, Leva um badeco para comer em casa, Mal entra na porta, ela já bota a caixinha para fazer café. Isso, Então, o que acontece? Assim tem que ser a gente com relação à igreja, à célula, aqueles que nós lideramos. A gente tem que ter comida na panela para cozinhar, ou seja, entendimento e conteúdo bíblico na nossa própria vida, A gente tem que saber cozinhar. Onde que a gente aprende essas técnicas, Na teologia, no curso teológico, E a gente tem que fazer o que com a igreja, meu irmão?
socar comida neles, socar a doutrina na igreja. Aqui, meu irmão, é domingo após domingo, após domingo, após domingo, e vai, entendeu? Aí volta e meia eu ponho alguém para pregar, para dar um temperinho diferente, mas é só volta e meia, só de vez em quando, né? Porque via de regra eles já conhecem né? Entendeu? Porque o que acontece? Porque aí eles andam de entendimento cingido, né? Essa doutrina ali não deixa, né? O miolinho ficar mole, não deixa as ideias ficar confusas, né? Não deixa a cabecinha cair do pescoço, né? É isso que essa doutrina faz, né? E aí o povo anda com uma lucidez de entendimento, tá? Precioso sangue, ele vai falar do sangue do Senhor, regenerados pela palavra de Deus, né? É a palavra de Deus que nos regenera. Glória a Deus. Amém? Amém. Capítulo 2, ele vai trazendo condições espirituais. O que eu preciso? Bom, eu preciso me despojar da carne. O que mais? Eu preciso me chegar para Deus. Ora, é uma questão lógica aqui, né? Se eu quero chegar para Deus, eu preciso despojar da carne. Por quê? Porque Deus é Espírito, e aquilo que nasce da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito, então não tem como eu chegar carnudo para Deus. E aí? Raça de sacerdotes, né? Qual é a função de um sacerdote? Para que serve um sacerdote? O que um sacerdote faz? Tudo bem. Ensina lá de povo. Tudo isso, mas a palavra sacerdote, ela tem uma conotação que vai além disso. É o cabeça? Não. Ele conecta aquele povo com a divindade. Esquece um pouco essas coisas de crente. O problema é que vocês têm cabeça muito de crente. Vocês falam em sacerdote, vocês ficam pensando em pastor de terno e gravata no púlpito. Não é disso, né? Vamos pensar um negócio assim que não tem nada a ver com crente, tá? Sei lá no interior da África, né? Um culto lá a um Deus esquisito. E aí tem aquele cara, né, que é o pajé, o sacerdote, né? O cara fica todo vestido com aquelas roupas de palha, aquelas coisas tudo, aqueles chocalhos, né? Qual é a função desse cara? Os outros do povo, da tribo ali, eles conseguem chegar ao Deus deles sozinhos? Não. Sim ou não? Não. Então eles precisam da intermediação do sacerdote. Então, sacerdócio, tá? Isso aqui que eu estou trazendo para vocês é um conceito mais antropológico, tá? Sacerdócio é aquele no meio de uma coletividade que conecta as pessoas dessa coletividade com a sua divindade, seja essa divindade qual for. Agora vamos aplicar essa palavra sacerdócio a nós, né? E quando a Bíblia nos chama de sacerdócio, ela não fala de uma classe, por exemplo, os pastores, não, ela fala a todos os crentes. A Bíblia se dirige à igreja dizendo: vós sois, né, a nação eleita, sacerdócio real. Então a igreja
no contexto da nova aliança, é um sacerdócio de Deus na terra. Claro que dentro deste sacerdócio existem ministros, que são levantados nos dons do ministério de Cristo, dons de ascensão, lembra? Apóstolo, profeta, pastor, evangelista, mestre, E esses têm a função de aperfeiçoar o corpo, para que o corpo vá lá e execute o seu sacerdócio. Não é eu. Aí você fica me olhando com essa cara, que nem a Vanessa está me olhando, pensando assim, mas não é bem o que eu vejo por aí. O que eu vejo por aí é um monte de gente sentada e um líder, ou ministro, ou pastor, ou bispo, seja lá que nome for, representando eles todos diante de Deus. Isso é o conceito da antiga aliança. No conceito da nova aliança não é assim. Esse ministro, ele precisa ser alguém que tem um dos dons de ascensão de Cristo, e ele funciona dentro desse dom para treinar o povo, para que o povo execute o sacerdócio. Não é ele, o sacerdócio não é dele, o sacerdócio é da igreja, entendeu? É dos santos. Os santos são os crentes, os que vivem uma vida santificada. E aí vamos resgatar o conceito antropológico. Que é um sacerdote? É aquele que conecta um povo com a sua divindade, ou seja, qual é a função da igreja? Nós somos aqueles que vão conectar o povo, o mundo, com quem? Com Deus. Oi? Isso. Amém? E aí é uma bobagem teológica, por exemplo, Eu vou falar. É uma bobagem teológica, por exemplo, quando você passa em frente a determinados prédios e você vê ali uma placa, e aí está escrito embaixo dessa placa assim: Ministério Pastor Fulano de Tal. Por que é uma bobagem teológica isso? Porque não existe o ministério do pastor Fulano, Beltrano, Cicrano. O ministério não compete a pastor, apóstolo, profeta, evangelista ou mestre nenhum. O ministério é de Cristo. Aleluia. Para a igreja. O ministério é a igreja, não é eu. Eu sou apenas um mestre que treina a igreja para que a igreja vá e execute o seu ministério. Não é eu que tenho que executar ministério aqui, é a igreja. Eu sou só um treinador, eu sou só um professor para a igreja. Assim os pastores, profetas, apóstolos, evangelistas. Apóstolo Rogério falava que pastor gera ovelha, ovelha gera ovelha. É isso aí, outras palavras, Exatamente. Pastor gera o quê? Gera outro pastor. Professor gera o quê? Gera outro professor. Mas é importante vocês entenderem que o ministério é da igreja. Quando eu coloco a igreja como um bando de espectadores, e eu quero fazer o ministério, além de eu não conseguir fazer, porque homem nenhum é projetado ou é capaz disso sozinho, eu ainda estou invertendo a ordem das coisas, e estou usurpando da igreja as suas funções. Entende? Lá adiante na matéria de eclesiologia nós vamos ver essas coisas aí. Então, vamos lá. Sacerdotes, nunca mais vão esquecer isso, Quem são os sacerdotes da nova aliança? Então, vocês. Vocês. Quer ver outra bobagem? Eu não posso fazer nada porque eu não tenho o chamado. Já viu essa?
Porque eu não tenho... Aí tem uns que vêm com essas histórias assim, eu não tenho o dom do evangelista. É muito comum, quando alguém vem com essa conversa, é porque ele está confundindo o ofício de evangelista, que é um dos 5 ministérios, né, com o chamado para que toda a igreja seja ganhadora de almas. Você não precisa ser um evangelista de ofício para ganhar alguém para Jesus, basta você abrir a boca e dar seu testemunho. Seu testemunho é o seguinte: quem você era, como que você encontrou Jesus e quem você é hoje. O seu testemunho tem 3 pontos, começo, meio e fim. Quem eu era, como é que eu encontrei Jesus, o que ele fez na minha vida. E hoje eu sou assim. Pronto. E isso é a pregação mais eficaz. O nosso pastor, o pastor Pedro falava isso, né? Entendeu? É 3 pontinhos e pronto. E isso aí em 10 minutos você faz. E essa é a pregação mais eficaz. Ele falava que ele não sabia pregar, né? Nosso pastor falava. Imagina se Ele soubesse. dizia: eu não sei pregar, eu sei falar do que Jesus fez por mim. Entende? Então o que acontece? Isso são misticismos que se cria na cabeça de muito crente e que muitas vezes é alimentado por muito líder. Entendeu? Quer ver outra? Não, o Eli não pode ir lá distribuir folheto com nós hoje, porque o Eli é muito novo na igreja. Ora, mas ele aceitou Jesus? Aceitou. É nova criatura? É. Foi regenerado pela palavra? Foi. Então por que ele não pode trabalhar? Pelo contrário, se ele aprender desde novo com os mais experientes a ser ativo no reino, ele não vai virar esses crentes acomodados que tem por aí hoje em dia. Entendeu? Isso aí foi um tiro no pé que os pastores deram. Por quê? Porque aí hoje nós temos o quê? Pastores sobrecarregados e esgotados, porque eles fizeram da igreja um bando de espectadores, usurparam o que era da igreja para a igreja fazer e trouxeram para eles, e eles não conseguem hoje dar conta do recado, até mesmo porque essa não é a função deles. Aí você olha para minha cara, roendo as unhas, né? É de roer a unha mesmo, né? E você pensa: meu Deus do céu, o que fazer, né? O que fazer, meu irmão? O que fazer? Sã doutrina na igreja, sã doutrina na tua célula, sã doutrina, sei lá, no teu departamento, né? Na tua família, entendeu? Pense nisso, porque às vezes também tem gente que vem, faz o curso de teologia e vê né? A gente aponta umas coisas que teriam que mudar, que teriam que ser repensadas, né? E aí às vezes tem aluno que sai, né? Eu vou mudar a igreja inteira agora. Não, você vai se quebrar se você tentar fazer isso lá na sua igreja. E não é essa a proposta aqui, né? Mas onde você pode e deve primeiro começar a mudar? Dentro da sua família. Né? Ou dentro da sua célula, ou dentro do seu departamento, dentro, né, com as pessoas com quem você tem influência e convive. Bom, vamos lá. Sujeitai-vos, foi ali que eu parei? As autoridades estabelecidas por Deus. Pois é. Ora, o princípio do sacerdócio, né, é o princípio de autoridade. E toda autoridade funciona baseada em sujeição. Eu espero que alguém esteja anotando tudo isso. O princípio do sacerdócio é o princípio de autoridade. E toda autoridade funciona baseada em sujeição. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer algo muito simples. Quem não está disposto a se sujeitar, não terá autoridade para governar. Ih, agora esqueci. O princípio do sacerdócio é baseado na sujeição. Baseado em autoridade, né?
E a autoridade se fundamenta em sujeição. Não consegue obedecer, não vai conseguir mandar. Exatamente. Então por que eu tenho que me sujeitar às autoridades que Deus estabeleceu? Porque eu sou sacerdote. E se eu sou sacerdote, o sacerdócio é uma função de governo também. Eu não posso governar sem ser governado. Entendeu? O do povo está despreparado para ser colocado sobre o muito. Claro. Isso daí é que nem discipulado. Ó. Qual é o problema hoje com o discipulado na igreja? Qual é o problema hoje com o discipulado da igreja? Nós temos hoje um problema com o discipulado na igreja. Não é o princípio do discipulado, porque a maior parte do povo hoje entendeu muito bem o que é discipulado e que precisa fazer discipulado. O problema é o seguinte, é que tem muita gente querendo fazer discipulado sem ser discipulado por ninguém. Então é meio complicado, porque você não pode dar aquilo que você não tem. É simples. Eu ministrei sobre isso domingo aqui. E hoje nós vamos sortear, né? Vamos ver quem vai ganhar. Né? Nós vamos sortear um livro que eu fiz questão de comprar sobre discipulado. Discipulado é o assunto do momento agora. Até porque, né, Jesus era Deus e ele sempre estava no templo aprendendo. É claro. Né? Jesus era Deus. É Deus? Era não. Criança, né? Era não. É. Jesus é Deus sempre Filho. foi Deus e estava sempre. Mas ele está ouvindo. Ele está na sinagoga em Nazaré, ele está no templo em Jerusalém, ele está no meio dos doutores. E Jesus é a maior prova, viu? Ei, Jesus é Deus. Será que tem alguma coisa que Deus não saiba? O que você acha? Tem alguma coisa que Deus não saiba? Não, porque senão ele deixa de ser Deus, né? Ele é onisciente, ele tem todo o conhecimento, E Jesus é Deus. E Jesus encarnado, Deus encarnado, andou entre os homens frequentando sinagoga. Deve ter sido muito engraçado para ele, por exemplo, participar de um estudo bíblico na sinagoga e ver os homens procurando explicar a palavra que ele mesmo escreveu. Aliás, escreveu não, a palavra que ele é. A palavra que ele é. Ele era a palavra encarnada, tudo para ele. Então Jesus dentro da sinagoga, participando de um estudo bíblico, é a palavra participando da palavra. Palavra participando da palavra. Entendeu? Aí hoje você olha um fulano por aí e o cara olha para tua cara e diz assim: não preciso de mais estudo, eu não preciso de discipulado, eu sou crente há 30 anos. Conversa mole é essa? Se a própria palavra foi. Vocês acham que tinha alguma coisa ali que ele não sabia? Eu ia falar assim, Vocês acham que tinha alguma coisa ali que ele não sabia? Aí aquela conversa assim, o cara chega na tua célula e diz assim: não vou mais frequentar, porque aqui essa célula aqui, isso aí tudo que vocês falam eu já sei. Irmão, nunca a gente deixa ou para de aprender. Nunca a gente... Sempre, por mais que você vá numa ministração e você aparentemente domine até muito bem o assunto, mas sempre vai ter alguma coisa ali que vai te acrescentar. com certeza. Porque a palavra é viva. Com certeza. Sempre tem uma palavra. E eu ensino isso para minhas discípulas. Que sempre tem uma palavra que você vai ouvir que vai mudar a tua vida aquele dia. Verdade. Não é que é? Às vezes tem uma palavra que você ouve que muda. Esses dias eu estava num grupo de zap com uns pastores lá, e era tudo macaco velho.
né? E aí tinha um pastor lá no grupo, né? Eu acho que eu devia ter uns 5 anos de ministério, né? Mas ele estava ali participando do grupo conosco, e quando ele ia falar as coisas, ia dizer o que ele pensava e compartilhar conosco e tal, a gente parava para escutar ele. E ele fez observações muito pertinentes de algumas coisas. Entendeu? E eu aprendi com aquele moço aquele dia. Né? Então, eu estou com um pouco mais de 25 anos de ministério, mas naquela noite eu aprendi com um cara que tem 5 anos de ministério. E é interessante que eu via ele falando umas coisas e pensava assim, nossa, isso aí eu já passei. Né? Mas ele estava ali e a gente estava ouvindo o que ele tinha a dizer. Ouvindo, comendo, aprendendo. É tudo. Tudo. Amém? Então, olha, Cristo, o modelo de sofrimento. A gente às vezes pensa, né, que a gente pensa em Cristo como um modelo de tanta coisa, né? Mas não pensa nele como um modelo de sofrimento. Capítulo 13, o procedimento do cristão, comportamento da vida cristã e a prática do bem. Sabe, irmãos, nós temos que ensinar as pessoas a viver. Você sabia que tem gente que não sabe viver? Quando eu recebi, o ano retrasado, a doação daquela biblioteca, lembra que eu contei para vocês, né? Contei até como um testemunho, né? Foi o ano retrasado, né? Ou mais? Não foi ano passado? Não. Quando eu recebi a doação daquela biblioteca, daquele pastor que se aposentou, lembra que eu contei o testemunho? E ele me chamou lá e me doou a biblioteca inteira dele. E eram as obras que eu sempre quis ter e nunca pude, tá? Né? E Deus falou que estava respondendo uma oração que eu tinha feito há mais de 20 anos. Mas é muito interessante, porque eu comecei a observar alguns materiais dessa biblioteca, e tem muito material assim, ó, o comportamento do crente, o estilo de vida que agrada a Deus. Sabe? Tem uns livros com esses nomes assim, sabe? A vida cristã no lar, né? O crente e seus negócios. Então o que eu observei? Que aí você vai olhar a data, né, da edição, né? É tudo livros lá, edição anos 50, 60, 70. Então o que eu percebi? É uma teologia de uma geração que se preocupava com isso aqui, com o comportamento da vida cristã. Entende? É uma geração que a pessoa vinha para a igreja e ela era doutrinada, né? Como é que ela tinha que falar, como é que ela tinha que vestir. Eu sei que isso é muito polêmico, né? Só que eu acho assim. Você viu um crente de longe, já sabia. Só que eu acho assim, ó, a gente não. Eu não tenho problema com isso. Eu acho que o problema é você radicalizar. É você de repente excluir uma pessoa da igreja por causa de uma roupa. Eu já vejo isso como um extremo. Mas eu acho que realmente o crente precisa ser ensinado a vestir. Porque tem irmão que não sabe se vestir. E não é só mulher, homem também. Né? Então a pessoa vem para a igreja, né? Entendeu? Ele era ensinado, né? É a geração do apóstolo Jair, né? Ele era ensinado a não gastar mais do que ele ganhava, né?
a comprar e pagar, né, essas coisas. Né? Isso é ensinado como né, comportamento de vida cristã. E você vê que parece que, eu acho mais ou menos dos anos 90 para cá, isso meio que desapareceu. Ficou meio educado. Bem bolado. Né? Aí de repente você tem um crente na igreja, né? E ele está achando de repente que, sei lá, né? Que comprar e dar um cheque sem fundo não é tão complicado assim, né? Que isso não vai ter nada a ver, né? Como a gente já viu muitas situações. De repente você tem um crente na igreja, não sei desde vocês, tá? Mas eu já tive problema com isso, né? Que ele acha assim que ir lá participar de uma invasão de terra num bairro, tem muito isso aqui em Paranaguá, né? Não tem problema. Que é legal. Imagina, não tem nada legalidade nisso. Entendeu? Não tem problema ir lá. Eu botar a cerca, eu botar a maloca em cima do terreno e dizer que é meu. Por quê? Porque todo mundo está fazendo isso. Espera aí. Todo mundo está fazendo, mas eu não sou todo mundo. Tudo errado. Claro que nós sabemos que existem bairros aqui na cidade que surgiram assim, né? De repente até alguém mora num bairro desse, mas você quando comprou o teu imóvel já era uma outra realidade, né? Mas eu estou dizendo gente que vai lá e corta um capão de mato, bota uma cerca, uma casinha em cima e diz que é dele. E é interessante, né? Porque eu vi muito isso. Crente que tem casa, tem estabilidade, não precisa disso e está lá. Pois é. Olha, eu repreendi umas 3 pessoas. E a absurdo, né? E a bebida por causa disso. Mas eu falei a verdade. Eu falei, eu vou orar para que venha a justiça de tudo vocês lá de cima. Falei mesmo para uma irmã e falei para uma pessoa que era minha família, né? Falei, vou orar. Claro. Eu espero que Deus falar e mande um juiz lá, Claro. uma justiça lá e tire o pessoal. Porque se fosse por necessidade, é outra coisa. Você tem necessidade, você tem filhos, não tem como você. Aí, vamos lá, vamos Mas lá. a pessoa que tem casa, né? A pessoa que tem casa, olha, igual meu sobrinho mesmo, eu vou falar, meu sobrinho, ele ganhou uma casa. Ele vai ter a casa da dele, mas já falou que vai dar para ele. Ele tem necessidade de estar lá? Não tem necessidade de estar lá. Ó, isso aí, isso aí tem nome. Isso aí tem nome. Arrumar sarna para se coçar. Esse é o nome disso aí. Entendeu? Não, e é ilegalidade, né? Tá, mas eu não estou falando só disso, eu só usei isso como um exemplo. Tá? Então a gente tem como líderes, né, que ensinar um comportamento de vida para os irmãos. É igual aqueles crentes que se convertem, igual a gente já teve caso na nossa igreja, de crente que se converteu e nunca deixou de parar de fumar. Nós temos a mãe de uma irmã aqui da igreja, que ela era crente há anos. Aspas. E ela fumava. Ela morreu fumando. Ela morreu doente e fumando. Uma mãe que não discípula nossa. Bom, vamos adiante. A prática do bem, né? Ou seja, nós temos que... O Evangelho é prático. Ele não é teórico. Eu falava disso domingo aqui na minha mensagem. Não é abstrato. Ele é real. Tá? Capítulo 4. A luz triunfante de Cristo. O pensamento do sofrimento. Atitudes de um cristão. Coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Aí, ó. Coparticipantes. Eu não entendo, porque eu era ímpio, e aí eu vim para a igreja, e a minha vida virou um sarceiro, né? Tá tudo certo, porque você vai ser coparticipante do sofrimento.
nada errado. E tem uma recepcionista lá no nosso posto, ela aceitou Jesus e ela está meio encantada. Rose está aqui, fala mais, tal. E esses dias eu sentei com ela na recepção, porque eu brincava pouco, e eu falei justamente isso, que nós aceitamos ser coerdeiros com Cristo nos bens. A gente também tem que aceitar ser coerdeiro com Cristo no sofrimento. E eu falei para ela, é por isso que eu sempre disse para todo mundo, ser cristão de verdade não é coisa para fraco, não é coisa para, vamos dizer assim, frouxo. Sim. Eu falei para ela, seja muito valente, porque o Espírito das nossas almas vai tentar de tudo para tirar você, mas você continue sendo valente com essa alegria, com essa sede, com esse propósito nas coisas de Deus. Ela está assistindo tudo quanto é filme da palavra, sabe, assim naquela. E eu acho, meu. Agora que é bonzinho para discipular, hein? Olha, só que daí ela já tem pastor e tem a. Mas ela começou tudo isso, pastor, com uma palavra que Deus me deu para a vida dela. Olha que veio lá atrás. Ela aconteceu, ela traiu o marido. E ela falou, vou orar comigo. Eu falei, vou orar. E a palavra que Deus me deu, eu vou te falar. E eu vou te garantir uma coisa, a palavra não vai ser docinho, não. Vai ser para passar a mão na tua cabeça. Fui, orei, 2 dias depois o Senhor me deu a palavra e eu levei lá. Pensa numa palavra que saiu rasgada assim para a vida dela. Ela regalou o olho assim, ficou meio assim, mas recebeu. E ela falou, e esses dias quando estava assim, ela lembrou, ela falou, tudo começou lá. Começou a abrir os meus olhos lá. Eu comecei a ver, ela disse que não aceitou, mas ela começou a ver o quanto que ela estava errada. Sim. Bom, e aí o juízo começa pela casa de Deus, tá? Então, tira da sua cabeça essa visãozinha romântica, né? Que igreja é o paraíso na terra, que todo mundo que está na igreja é bonzinho, Santinho. é legal, faz tudo certo, né? Não, entendeu? Igreja é um bando de pau torto, só o carpinteiro de Nazaré para endireitar, entendeu? Então o juízo começa por aqui mesmo. O problema é nós aceitar a condição de pau torto, aí está errado, né? Só um pouquinho. Então o juízo começa pela casa de Deus. Deixa eu terminar só aqui, capítulo 5, vários conselhos. Eis, liderança apta. Meu irmão, não se admite liderança incompetente na igreja. Incompetente que eu estou dizendo, incompetente doutrinariamente, incompetente teologicamente, entendeu? A liderança tem que estar apta, né? Cingivos dos conselhos de Deus. E aí ele vai falar dos amigos apostólicos. Amém? Que página que eu estou? 29. Tá, então nós vamos tomar um cafezinho e aí vamos entrar na segunda epístola aqui nos tópicos dela, tá? Tá, então continuamos aqui na página 29 e vamos ver agora, irmãos, a segunda epístola, né? Esse panorama geral dos assuntos aí através de tópicos, tá? O professor Juliano separou aqui o texto de 2 Pedro 1,17 para falar dos capítulos 1 a 3. E ele colocou como título pleno conhecimento de Deus e Jesus. Tá aí Jesus ali? Sim. Tá, então arrumem, tá errado, é em Jesus. Em Jesus. Em Jesus. Tá? Texto-chave, vamos ler juntos. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo.
Palavra-chave que ele separou aqui, filho amado. Então, no capítulo 1, ele vai falar da fé pela preciosa justiça de Deus em Jesus Cristo. Tá? Conhecimento completo do chamado, confirmar a vocação e eleição. Ora, se eu não compreendo o chamado de Deus para mim em Cristo, como eu terei a minha vocação confirmada? Qual é a minha vocação como igreja? Ser esse sacerdócio que conecta os homens a Deus. Conservar as lembranças de tudo. Ao contrário do que muitos pensam e até falam, nós precisamos olhar para o futuro, mas sem esquecer ou desmerecer o passado. Porque se no futuro está o propósito, no passado estão as bases que nos fundamentam para alcançar esse propósito. Então nós não devemos perder esse vínculo espiritual, e eu diria até teológico, etc., histórico, com o passado como igreja. Amém? Testemunhas oculares da sua majestade. Capítulo 2, ele vai falar de mestres dissimulados. O que é alguém dissimulado? O que é alguém dissimulado? Quem sabe? Cínico. Falso. Hipócrita. O que mais? Soberbo. Também, mas tem uma palavra dissimulado. Ele quer que dissimula. Aquele não articulador, aquele que vai pensando o que ele vai fazer, geralmente. Mas vocês não falaram a palavra que eu quis ouvir ainda. Fingido. Então, mestres fingidos. É um raciocínio muito simples, Para todo o verdadeiro sempre se pressupõe que existirá o falso. Sim. Então, se existe o verdadeiro mestre da palavra, existe o falso mestre. E o que o falso mestre faz? Ele dissemina e ele alimenta heresias. E essas heresias são destruidoras. Bem? Como que o diabo entra e devasta muitas vezes o rebanho de Deus? A sua principal arma é a heresia. O que é a heresia? Não é a negação da verdade, é a distorção da verdade. Então é o que o diabo fez com a Eva, Entendeu? Ele levou ela a falar, que Deus havia dito para eles, e ela já falou de uma forma meio diferente, E em cima daquilo ali o diabo fez o quê? Levou ela a acreditar que de alguma forma Deus estaria escondendo algo deles. Então o diabo ele nunca vai dizer assim, ele nunca vai negar, ele sempre vai dizer, na verdade, que não é bem assim. E é por aí que começam as heresias. Na verdade, Deus estava,
Só que o que Deus estava escondendo de Adão e Eva era algo para não matar eles. Sim, Deus não estava escondendo, Deus estava preservando. Só que na distorção do diabo era esconder. É. E é assim até hoje. Né? O modelo do juízo de Deus contra as falsas doutrinas. Se tem coisa que Deus pune na sua igreja, no reino, são as falsas doutrinas, né? O escape pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Como é que se combate a mentira? Sempre com a verdade. Como é que se combate o erro? Sempre pelo acerto, né? Como é que se combate o engano, né? Sempre por aquilo que é veraz, né? Então, eu tomo muito cuidado quando eu ministro para os alunos uma matéria chamada heresiologia, que é parte da teologia que estuda seitas e heresias, né? O pessoal lá chegado nisso aí, né? Mas muito cuidado com isso, porque a heresiologia não é o mais importante, né? Tipo assim, você nunca vai conseguir conhecer a fundo, é nesse sentido que eu estou querendo falar. Você nunca vai conseguir conhecer a fundo todas as seitas e heresias. Assim como um caixa de banco nunca vai conseguir conhecer a fundo todas as notas falsas que existem circulando no mundo. Todos os tipos de falsificações. Isso é impossível. Então, como que se treina um bom caixa de banco? Eu sempre trabalhei na área financeira, né? Fazendo ele ter muito contato e muita intimidade e muito manuseio e muita prática com a nota de dinheiro verdadeira, né? Então, e a mesma coisa é a igreja, né? Às vezes eu vejo por aí um pessoal que radicaliza nessa coisa do estudo de seitas, heresias e apologética e tal e coisa, né? E parece que eles ficam meio fissurados nesse negócio aí, como se não tivesse mais nada na Bíblia, nada na teologia para ser estudado, né? E aí o cara se torna um expert, por exemplo, em debater, sei lá, com as testemunhas de Jeová, né? Mas de repente é só aquilo ali, né? Porque às vezes uma doutrina básica da Bíblia ele já não domina e não consegue explicar direito, né? Então nós precisamos de fato conhecer o Senhor, conhecer a verdade, conhecer a sã doutrina, aprofundar, especializar, ter contato, ter intimidade, ter manuseio com isso, e não com os erros, com as falsificações. Isso aí a gente dá uma estudada, né? Para saber que existe e como é que eles pensam, né? Mas você não, se você tem que se tornar expert em algo, que seja expert na verdade, não na mentira. E porque a verdade vai denunciar o falso. Exatamente. Capítulo 3, mente esclarecida, né? O surgimento de escarnecedores com os seus escárnios. Veja que desde essa época, né, gente? Amnésia da palavra de Deus. O que é amnésia? Esquecimento, né? Deus não é tardio nas suas promessas. O dia do Senhor virá como ladrão. Empenhados no chamado, crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então, graça e conhecimento são duas pernas que têm que caminhar juntas, né? Por quê? Porque o conhecimento fundamenta a graça e a graça vivifica o conhecimento. Vou repetir. O conhecimento fundamenta a graça. Graça sem conhecimento é desgraça, né? O conhecimento fundamenta a graça. E a graça vivifica o conhecimento. Ou seja, o conhecimento não se torna apenas letra morta, né?
Todas as epístolas de Pedro estão relacionadas com alguma referência do Antigo Testamento. Então veja lá, por exemplo, agora ele vai fazer um paralelo aqui de algumas das principais passagens com textos do Antigo Testamento. Então, 1 Pedro 1,16 ali, ó, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Da onde será que Pedro tirou isso? De Levítico 11, 44 e 45. Ali, ó, sereis santos, porque eu sou santo. Vós sereis santos, porque eu sou santo. Amém? Ou seja, qual é a fonte ou a referência bibliográfica dos escritores do Novo Testamento? O Antigo Testamento. 1 Pedro 1, 24 e 25, o que diz lá? Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Da onde Pedro tirou isso? Isaías 40, versos 6 a 8. Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Ali, ó, 1 Pedro 2,7, ó. A pedra, né? Faltou o ali. Pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Vem lá do Salmo 118, 22, ó. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Vem também de Isaías 8,14, ó. Pedra de tropeço e rocha de ofensa, as duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Você vê que aqui Pedro usa duas passagens, né, para construir uma. Tá? Ali, ó, 2 Pedro 2,5. Mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Isso vem de Gênesis 7,7. Por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. 2 Pedro 2,6. E reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Gênesis 19, do 1 ao 29, com ênfase no verso 29. Ao tempo que destruídas as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu cidades em que Ló habitara. 2 Pedro 2, 15 e 16, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Está lá em Números 22, 28 ao 30. Então o Senhor fez falar a jumenta, qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Deve ter sido muito engraçado isso, né? O jumento falando com a jumenta, né? Imagina isso, né? O cara conversando com o jumento. Imagina. E é interessante que ele estava maltratando ela. Mas qual era o lance, né, de Balaão, né? Balaão era um profeta do Deus Altíssimo antes, né? Antes do período da lei, né? Na era patriarcal. E ele era um profeta de Deus, ele conhecia o Deus Altíssimo. O problema é que ele é um profeta que se corrompeu, né?
Por causa de dinheiro. E aí, a partir do momento que ele começou a vender o dom dele, dom profético, por dinheiro, ele começou a bater papo com jumento, essas coisas assim. Diz assim, de graça recebeis, de graça dai. O cara estava vendendo o dom que Deus deu a ele. Bom, a relevância das epístolas de Pedro para a igreja hoje é, de modo geral, revelada em 2 Pedro 3, 1 ao 4. Amados, já é esta a segunda carta que vos escrevo, em ambas as quais desperto com admoestações o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos, sabendo, primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, ou seja, desde que os antepassados morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Do que Pedro está falando aqui, né? De um despertar de mente, né? Despertarmos para uma mente esclarecida sobre o quê? Sobre os ensinamentos do profético e do apostólico. Amém? Então nós precisamos de uma renovação de entendimento, né? A igreja, para entender, para perceber e entender o profético e o apostólico. Amém? Alguns comentários teológicos sobre o valor literário das duas epístolas propõem para os leitores um comportamento sólido da sua fé, diante de um mundo agonizando em pecados e se afastando cada vez mais de Deus. 2 Pedro 1, verso 1, parte B: aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém? É aquela figura que eu coloquei ali, ó. O chamado de Pedro para a igreja é este: nós termos uma fé sólida em tempos líquidos. Nós vivemos essa era pós-moderna, que os sociólogos falam. Tem um que é referencial na sociologia, que é o Bauman. Eu gosto muito de ler os livros dele, Zygmunt Bauman. Morreu faz pouco tempo. E ele desenvolveu o conceito de relacionamentos líquidos. O que são relacionamentos líquidos? Segundo Bauman, são os relacionamentos que a maior parte das pessoas experimenta hoje nessa era pós-moderna, ou seja, pós-moderna, depois da modernidade. Eles estão entendendo que nós estamos vivendo uma época que já está depois da era moderna, da modernidade. Vocês lembram que a história se divide em idade antiga, média, moderna, contemporânea. Então agora eles chamam de uma era pós-moderna. E eles dizem que a sociedade é caracterizada por relacionamentos líquidos. O que seria relacionamentos líquidos, O líquido é aquilo que se adapta ao recipiente. Então eles dizem assim que à medida em que os acontecimentos vão surgindo e as coisas vão mudando, a sociedade e as pessoas vão se adaptando. Só que se você olhar, isso é bem aquilo que a Bíblia manda nós não fazer, A Bíblia diz: não vos amoldeis ao presente século. Ou seja, não tome a forma da forma que este mundo impõe para você, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para experimentardes a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Então, eles dizem o quê? Que os nossos antepassados tinham relacionamentos sólidos, ou seja, aonde os limites eram bem estabelecidos e os padrões eram bem colocados. Né? Por exemplo, uma família era homem, mulher e filhos. Né? Nesse conceito de relacionamentos líquidos, de era pós-moderna, essa coisa toda, né? Um debate, por exemplo, é isso, né? Eles tentam defender que uma família poderia ser 2 homens que adotaram um filho. E aí vocês já ouviram falar muito desse tipo de assunto por aí, esses debates por aí em cima disso aí, o conceito de família e tal. Né? Então isso tudo tem a ver com esse conceito do mundo líquido que eles falam. Né? Então, mais do que nunca, a igreja é chamada para ter uma fé sólida em tempos líquidos. Né? É inegável que os tempos são líquidos, né? Mas nós continuamos sólidos. Amém? Com respeito às epístolas de Pedro, alguns eruditos afirmam, vamos terminar o Pedro, né? Então o Merrill C. Tenney, um grande teólogo aí do passado, ele diz assim: o principal valor da epístola é que ela mostra como os cristãos vivem a redenção em um mundo hostil. A salvação pode envolver sofrimento, mas também traz esperança, conforme a graça de Deus é amplificada na vida individual. Não acabe minha bateria não. Edmund Hibbert, a característica proeminente da epístola é a elaboração do tema do sofrimento cristão. João Calvino, a majestade do Espírito de Cristo se apresenta em cada parte das epístolas. O Márcio Valadão, né? Se vocês conhecem, né? Se existe algo que nos faz experimentar da graça do Senhor, isso é exatamente quando começamos a perceber a realidade do caráter de Deus em nós. E o William Barclay, que é um grande comentarista do passado, esta nova era chegou através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o que é o cumprimento concreto das profecias do Antigo Testamento e é, portanto, o resultado do definido conselho e presciência de Deus. As epístolas de Pedro podem ser comparadas com o carvalho, que representa força, resistência, pois é uma árvore imponente e de grande longevidade. O conteúdo literário das epístolas traz muitos ensinamentos, resgatando os antigos princípios, corroborando com os novos ensinados para a igreja no Evangelho de Cristo Jesus. O propósito é fazer com que a igreja seja forte, resistente, com um posicionamento imponente de grande longevidade. Sublinhem isso. O propósito é fazer com que a igreja seja forte, resistente, com um posicionamento imponente de grande longevidade. Por ser uma leitura rápida, as epístolas de Pedro não são muito ensinadas em sua totalidade doutrinária. E muitos usam somente passagens isoladas, como uma espécie de textos de efeito, como por exemplo, também vós mesmos como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Você não pode pegar um versículo desse isoladamente e ficar citando, né? Ele faz parte de todo um contexto. O nível do ensino teológico que tais epístolas apresentam é de suma importância no ensino da Igreja de Jesus Cristo hoje, pois tem o propósito de fortalecer o fundamento da fé na segunda vinda de Jesus Cristo. Amém? Então aqui nós vamos parar. Marque aí o slide de número 113. Eu não vou entrar em João hoje, porque senão vai ficar picotado o negócio, e aí é meio complicadinho. Então, slide 113, página 32, para a próxima aula, aí nós vamos entrar nas epístolas de João. Amém? Glória a Deus.